Queridos e queridas, vamos lá, mais uma brincadeirinha aqui, mais um videozinho. Não se esqueça que os arquivos estão aqui no HTML CSS do Zorobabel, aqui no GitHub, tá bom? github.com/zorobabel/HTML CSS do Zorobabel. E também, como todo youtuber pede, não se esqueça de curtir o vídeo, assinar o canal, ativar as notificações, assim vocês saberão quando saírão os próximos vídeos, tá bom? Agora, entre vários tipos de estilização que nós temos, né, e só estou tratando estilização no sentido de estruturação dos elementos na sua tela, tá bom? Não estou falando exatamente sobre cores, não estou falando nada disso, estou falando como que fica a disposição dos elementos na sua tela, tá bom? Então eu vou falar um pouco sobre a estruturação do float. No vídeo anterior eu falei um pouco sobre elementos, sobre posicionamento relativo e absoluto. E aqui a gente vai usar aquilo que a gente falou no vídeo anterior, tá bom? Eu vou deixar no tamanho 100%, porque senão fica meio ruimzinho da gente ver, tá bom? E eu vou fazer o seguinte, pelo menos por enquanto, eu vou colocar aqui no section, tá bom? Dentro do section eu vou colocar background color blue. Por quê? Porque sim, que é só para a gente poder ver mesmo como é que tá. Beleza? Tá, é uma fonte meio estranha, mas enfim, é só para a gente poder ver como é que está a disposição do nosso section. E por que está desse jeito? Porque a div, pela estilização natural dela, ela vai pegar o tamanho do elemento pi inteiro. Como o elemento pi é o section e o section, o elemento pi dele é o body, e eu não tenho nenhum outro posicionamento sendo colocado, então ele vai pegar toda a largura do elemento, neste caso o elemento que é o section, que neste caso o elemento pi dele é o body. Beleza? Partindo disso, o que eu vou fazer? Estão vendo essas divs? Essas divs eu quero colocá-las como float. E o float você tem 3 atributos, né? Mas mais importante, vamos dizer assim, são 2, que é o float left e right, que é onde é que esse elemento ele vai se posicionar. Então, quando nós estamos falando de vou usar essa trena aqui, quando nós estamos falando de um posicionamento left, por exemplo, imagina que eu tenho aqui, os meus dedos são a tela, e quando eu faço o posicionamento left, é que aqui para você está, essa daqui é a minha esquerda, tá? Ele vai fazer o quê? Ele vai lá para cima. E quando eu estou tratando do right, ele vem aqui para cima, tá bom? E quando eu não coloco nenhum, ele vai entrar no posicionamento box, que é isso que a gente vai falar mais para frente também. Ok? Então vamos lá, eu vou colocar aqui a div, e veja que a div ela vai ser float de acordo com os elementos dela, tá bom? E eu vou colocar aqui float, left. Se eu vier para cá, olha só o que acontece. Pum. Cadê? Cadê o section? O section sumiu. Por que o section sumiu? Porque quando eu estou tratando de elementos left, right, por exemplo, eu vou colocar só um textinho aqui, qualquer coisinha, tá? Só para a gente poder ver. Se vocês puderem ver, olha só onde que estão as minhas letras. Está bem aqui no final. Por quê? Quando a gente está tratando de float, o que acontece? Esses elementos que estão aqui dentro, que neste caso são as divs, eles se posicionam totalmente fora do elemento section. Então, quando você dá um float nesses elementos, eles meio que se desprendem do elemento pi. Eles vão se posicionar em determinados lugares. Então, se você simplesmente colocou uma div left, ele pode estar lá na casa do cacete, ele vai lá para cima e sobrepõe tudo, sobrepõe título, sobrepõe qualquer outra coisa. Tá bom? Uma das soluções que nós temos aqui, né, e uma das mais fáceis para nós podemos fazer aqui no nosso section para os elementos eles não fugirem do section é colocar exatamente isso aqui, ó, overflow hidden. Aí a partir do momento que eu fizer isso, aí eles vão ficar contidos, né, no meu section ou qualquer outro elemento pi que você esteja colocando essas divs ou qualquer outro elemento ao qual esteja flutuando, tá bom? Outra coisa que eu mostrei no vídeo anterior também, e neste eu volto a ressaltar, vou dar um zoom aqui para vocês verem, quando a gente está tratando de um determinado elemento, principalmente quando nós colocamos float, o tamanho desse elemento pi, né, neste caso, ou o elemento em si, que é o div, ele vai estar de acordo com o conteúdo que tiver dentro dele. Então aqui nós temos o que? Nós temos o único conteúdo que nós temos é o texto, e ele vai ficar de acordo com o tamanho do texto, que neste caso aí são 18 pixels de 32, né? 32 de largura, 32 de comprimento e tanto de altura. Beleza? Partindo disso,
eu tenho que fazer o quê? O que é mais aconselhável, principalmente quando você está trabalhando com float? É você começar a usar posicionamento, você colocar tamanho dele. Aí depende como que você quer adaptar as suas divs ou esses elementos que estão flutuantes. Né? Se você colocar um tamanho fixo, pode ser que aconteça aquele quebre. Quer ver? Ó? Widget, por exemplo. Aí eu vou colocar um tamanho, por exemplo, de... Qual que está o tamanho aqui? Eu sei que o tamanho aqui está pequeno. Eu vou colocar, sei lá, 450 pixels. Beleza? Olha só o que acontece. Ele quebra. Porque ó, 450 pixels, inclusive, é maior do que minha própria tela. Então eu vou colocar 200 pixels. Veja aqui, ó, tá vendo esse espacinho que está sobrando? Né? É lógico que está acontecendo isso também porque a gente está dando zoom. Né? Então, influencia muito também no tipo de zoom que a gente está dando e afins. Podem ver que, como a resolução da minha tela em si é muito maior do que 200 pixels, olha só o que acontece. Meus elementos eles vão se adaptando. Né? Mas só que assim, se você vê exatamente aqui, se nós passarmos aqui o mouse, veja que como ele tem um posicionamento fixo, veja que falta um espaço ali à minha direita. Vamos dizer que eu tenha 380 pixels de largura. O meu div ele está com 200, então sobra 180. Mas só que o meu div ele tem um tamanho fixo de 200, então ele não cabe ali. Então o próprio navegador joga ele lá para baixo. É esse que é o ponto. E é isso que é importante nós usarmos o quê? Nós usarmos posicionamento, nós usarmos tamanho, principalmente largura, relativa. Então nós queremos, por exemplo, que fique 4 elementos. Então eu quero linhas de 4 elementos. Então, se eu pegar 100% e dividir por 4, então eu vou ter 25%. 25%. Então, se eu vier aqui, veja que aqui eu vou ter 4 elementos. Né? Se eu colocar, mesmo se eu aumentar o zoom, ó, ele vai continuar com 4 elementos. Ao contrário do outro, ao contrário de antigamente, que eu tinha um tamanho fixo, então era sempre 200 e já era. Né? É lógico que conforme o zoom eu vou dando zoom, vou diminuindo ou aumentando, ele vai mudando a relação dos pixels, mas agora que nós estamos colocando em relativo, estamos colocando em porcentagem, veja que ele mesmo se adapta. Putz, está meio ruim de enxergar. Então vamos colocar um outro elementinho aqui, que inclusive eu tenho até aqui a colinha, porque eu não lembro muito bem de cabeça. Mas vamos colocar aqui, ó, div, isso eu ensinei, tá? Inclusive eu acho que é na aula 1.11 que eu falei sobre isso, né? Então, empty child, aí eu vou colocar aqui 3n, tá copiado aqui do lado, tá no Notepad, mas eu vou escrever que aí pelo menos eu já ganhar memória motora. Background color, aí eu vou colocar aqui, por exemplo, um cinza bem clarinho. Então, beleza? Então no terceiro elemento ele vai ficar de cinza bem claro e eu vou colocar aqui o div nth child 3n-1. Isso eu ensinei como fazer, tá? Então não precisa me xingar. dd. 5. Cadê? 3n-1. Ah, lógico, eu coloquei um espaço aqui. Não pode colocar espaço. Tem que ser tudo junto. Vou colocar um pouquinho mais escuro. bb. Veja que agora tem... E aqui está em azul. Por quê? Porque eu tenho desse jeito, né? Então, se eu colocar, por exemplo, aqui... se eu copiar aqui, né? E eu colocar, por exemplo, -2, e eu vou colocar background color red e color white. Veja que o fundo é esse azul. Então, ó, conforme nós vamos voltando, ó, mesmo eu diminuindo o menor possível, graças ao meu posicionamento relativo, ele sempre vai ficar do mesmo tamanho. Ah, eu quero ter só 4 elementos em cada, 5 elementos em cada, 20%. Então veja que ficou desse jeito. Ah, eu quero ter só 2 em cada, 50%. E veja que ele fica com o tamanho ao qual você quer. E veja que eu não tenho mais nenhum, não dá para ver o azul de fundo, porque o elemento em si ele tá
tomando tudo, né? Todos esses divs estão tomando tudo. Agora, se eu pegar e colocar mais uma div aqui, por exemplo, se eu colocar uma ímpar 11, vai sobrar o quê? Vai sobrar os outros 50% mais embaixo, e aqui fica o background azul, tá? Então, o mais fácil de você fazer, para você conter as suas divs, é você ter um elemento pi, e dentro desse elemento pi, você coloca o que? O background, você coloca o overflow hidden. É lógico que nós estamos falando sobre, por exemplo, os elementos que estão dentro do section. Então, eu teria que colocar, por exemplo, section espaço div, section espaço div, então só as divs de dentro do section, né? E se eu for mais específico ainda, né, eu poderia colocar, sei lá, uma classe dentro desse section, eu poderia colocar um ID dentro desse section, porque senão se eu simplesmente só deixar só divs, qualquer outras divs que tivessem do lado de fora, elas receberiam essa mesma estilização. Beleza, meus queridos e minhas queridas? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, compartilha, assina o canal e não se esqueça de ativar as notificações, assim vocês saberão quando sairão os próximos vídeos. Ó, já quase um roteirinho. Beijos na bunda, até mais!